obras da carne e fruto do Espírito. Você já parou para pensar por que Paulo chamou um de obra e outro de fruto? Olá, eu sou Carlos Eduardo, você está no Meditando nas Escrituras e hoje a gente vai entender por que Paulo chama um de uma coisa, o outro de outra, mas parece que é tudo junto. Na verdade, quando você para pensar em obra da carne e fruto do Espírito, já fica meio autoexplicativo. Por quê? Obra da carne é o que se faz, é uma ação, é uma obra, é o que é feito. E fruto do Espírito é o que é produzido por outro, é o que nasce, é o que precisa de um processo para existir. Então a gente vai falar um pouquinho de obra da carne. Essa passagem está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, vai do versículo 19 até o versículo 23. Do 19 ao 21, Paulo fala das obras da carne. Do 22 até o 23, Paulo fala do fruto do Espírito. Vamos lá, obra da carne. Como eu disse, é o que se faz. Não precisa ser plantada a obra da carne. A obra da carne não precisa ser trabalhada em nós. A obra da carne não precisa de um processo. Já é da carne. Nascemos carnais. Se a gente for pegar a teologia sistemática e tal, a gente vai se deparar com a doutrina da depravação total. Tanto calvinistas como arminianos vai falar da depravação total, que o homem é totalmente depravado. Isso não quer dizer que o homem é tão mau quanto ele pode ser. Isso quer dizer que todas as áreas do homem estão depravadas por causa do pecado. Na verdade, porque ele mente, a depravação. Na fidelidade, a depravação, porque ele trai. Na honra, a depravação, porque ele se contradiz. Ele não é honrado, não cumpre muitas vezes os seus compromissos. Na fidelidade, na lealdade, em todas essas virtudes, o homem é depravado. Em todas as áreas, o homem é depravado. É preguiçoso, né? É irascível e por aí vai. Então, tudo que você vai ver dentro da gama que há no homem, como um ser, há depravação. O homem não é pleno na bondade. O homem não é pleno no amor. O homem não é pleno nas suas virtudes. Não é. Há depravação no homem em qualquer área da vida dele que você for estudar. É por isso que tanto uma vertente teológica quanto outra vai ter lá que o homem é totalmente depravado, com maior ou menor intensidade em todas as áreas da depravação do homem. Então o homem já nasce depravado. Davi vai falar no Salmo 51 que em pecado concebeu minha mãe e em iniquidade eu fui formado. Gênesis 8, Deus vai dizer que o homem é mau desde a sua meninice. Então o homem nasce pecador e o pecado uma hora ou outra vai ser revelado. Uma hora ou outra ele vai ser praticado pelo homem, né? Sem ninguém ensinar. Nós não precisamos ensinar nossas crianças a pecarem, né? A gente não ensina a criança, vai, bate no seu irmão, né? Vai, mente. A gente não precisa, porque eles fazem. Pelo contrário, a nossa função é ensiná-los a não fazer. A nossa função é ensinar a criança a não ser tão pecadora quanto ela já é. Quantas vezes a gente fala para o menino, para de estudar e vai assistir o YouTube? Então a criança, ela nasce necessitada de limites. O pecado manifesto nela faz com que ela rompa esses limites. E é interessante porque dentro da sociedade, né, uma sociedade onde os valores, mesmo elas não sabendo, os valores de Deus se manifestam de alguma forma, essa criança ela é conduzida a saber viver naquela sociedade, a saber viver em sociedade. É interessante como isso acontece, a gente chama de graça comum. A graça comum de Deus faz com que a sociedade que deu certo e vem dando certo, porque valores eternos e comuns o homem vai aprendendo, que só pode vir de um ser externo ao homem, né? Mas o homem recebe alguma fagulha desse bem, e transmite à próxima geração, e à próxima geração, e à próxima geração. E é por isso que as crianças crescem mesmo numa sociedade que pode não ser cristã, mas sendo impostos ou ensinados alguns limites a essas crianças. Mas o homem nasce mal. Essa é a verdade. Se deixar o homem aos seus próprios caminhos, aos seus próprios desejos,
ele vai virar um assassino, ele vai virar um mentiroso, ele vai virar a pior coisa que ele pode ser. Ele vai virar. Porque ele é mau. O homem é mau. Precisa de outro homem para conseguir lapidar. E é isso que a gente faz aqui. É isso que nós, os mais velhos, os mais adultos, fazem com os mais novos. Né? A gente vai lapidando. E a obra da carne é isso que é manifesto por conta do pecado. Então, Paulo vai falar que é porfia, avareza, ciúmes, iras, discussões, vai falar dissensões, facções, divisões, bebedices, orgias. Olha quanta coisa que Paulo vai trazer que é comum à carne pecadora humana de ser realizada nesse mundo. Não precisa ninguém ensinar. O homem faz. Por outro lado, quando ele vai falar do fruto do Espírito, aí é outra coisa. Porque fruto precisa de uma semente. Uma semente a ser plantada em uma terra, que ela vai ser cuidada, ela vai ser regada, ela vai ser protegida, ela vai ser adubada, ela vai crescer, vai demandar um tempo, vai criar uma árvore, folhas, flores, fruto finalmente. E a maturação desse fruto ainda. Então por isso que é o fruto do Espírito, é o que nos é plantado no coração pela palavra do Senhor, que muitas vezes é sim falada como uma semente, na palavra de Deus mesmo, na Bíblia chama a palavra muitas vezes de semente. Então essa semente é colocada no nosso coração. E aí existe esse processo que muitas vezes a gente é ajudado por outros irmãos. O Espírito Santo conduz e existe essa maturação desse fruto que virá a existir e vai ser manifesto nas nossas obras. Olha a diferença. Obra já existe, é normal, é do homem. Fruto é de Deus. É o que é plantado e transformado e maturado no nosso coração pela ação da igreja, dos irmãos, do discipulado, do ensinamento, do conhecimento e do próprio Espírito Santo fazendo essa obra dentro de nós. É por isso que o fruto carece de um tempo. O fruto carece de um processo. E esse processo que a gente está aqui hoje. A gente faz parte do processo. A gente está fazendo parte do nosso processo e do processo dos outros que estão à nossa volta. E o fruto do Espírito, isso é interessante que Paulo vem trazer. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E olha aqui que Paulo termina falando: contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque não precisa de lei contra essas coisas. Qual é a função da lei? A lei civil, a lei penal, a lei de Deus é limitar a ação má do homem. Se você for no Código Penal, ele está limitando a maldade humana de ser manifesta na Terra. Os 10 mandamentos de Deus é a mesma coisa. Está limitando a maldade, a carne contaminada, depravada do homem de ser manifesta, suas obras de serem manifestas. Contra o mal tem que existir lei. Porque senão o mal vai ser feito, vai ser manifesto. E toda lei ela tem a sua proibição e a sua punição quando aquilo é feito. Dentro do processo de aprendizagem, Deus colocou a sua lei. Não pode fazer, não pode trair, não pode pegar o que é do outro, não pode adorar outro Deus, não pode. Por quê? Porque se deixar pelo homem, ele vai fazer, ele vai criar deuses, ele vai matar, ele vai adulterar. É da carne, são obras da carne. Então elas precisam de leis para serem reprimidas mesmo, para o homem ser protegido de si mesmo. Se não há lei, não há ordem. Entende? O Deus foi misericordioso conosco e colocou e deu-nos lei. E deu-nos leis. Mas contra o fruto do Espírito não precisa de lei. Porque bondade. Qual a lei que vai ser contra a bondade? Contra o amor, contra a fidelidade, contra a benignidade, paciência? Não precisa de lei. Porque já é a vontade de Deus manifesta no homem, no mundo, para que ele seja anunciado e glorificado. Não precisa de lei para essas coisas. É por isso que é importante a gente saber quem a gente tem alimentado. É importante a gente identificar em nós a obra da carne e o fruto do Espírito. Quando a gente vê
que a gente está saindo do caminho do Senhor, que a gente está transgredindo as leis do Senhor, a gente está atendendo às demandas da nossa carne. Então a gente tem que voltar ao fruto do Espírito, a gente tem que orar e nos aproximar de novo de Deus através de oração, de Bíblia, de comunhão com os irmãos, de confissão, de toda essa rede de proteção que Deus formou, chamada igreja, chamada Bíblia, chamada Espírito Santo, para que nós continuemos no caminho da salvação. Então é importante a gente olhar sempre para nós mesmos. Paulo vai dizer, examine o homem a si mesmo, né? Tem uma série de versículos bíblicos que fala para o homem olhar sua fé, olhar seu coração, medir, se ver, pensar em si, pensar nas Escrituras, sempre julgando a si mesmo, para continuar no caminho de fé, continuar no caminho de salvação. Então, uma vez que a gente identifica, a gente ou fortalece, se estivermos no caminho do Senhor, a gente continua e fortalece. Se estivermos no caminho da carne, a gente retrocede e vai para o caminho do Senhor. Então é importante a gente saber quem é que a gente tem semeado no nosso coração. Em Gálatas 6:8, Paulo vai dizer, o que semeia na carne, vai colher na carne. E o que semeia no Espírito, vai colher no Espírito. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O que você tem feito? Qual tipo de semente você tem plantado na sua vida? Né? Você tem plantado semente de discórdia, semente de discussão, ou semente de perdão, semente de amor, semente de acolhimento? Que tipo de semente? Semente de disciplina em Deus também. Então esse tipo de rede que eu estou chamando aqui, que Deus colocou na terra, é o que vai nos proteger. Não tem como ser diferente. Não tem como a gente andar contra as coisas que Deus deixou e achar que Deus vai ser manifesto na nossa vida. Não tem como a gente andar contra o que a Bíblia diz e achar que Deus vai ser glorificado. Né? Não tem como eu não andar em comunhão com os irmãos e achar que eu vou ser fortalecido. Não tem como eu não orar e achar que eu vou ter intimidade com o Senhor. Não tem como eu desobedecer a Deus e achar que Deus vai ser benevolente comigo. Ele pode ser benevolente comigo, me trazendo arrastado. Mas a manifestação da glória do Senhor na minha vida, constantemente, vai depender da minha busca pelo Senhor, de fato. Do meu cuidado com os frutos do Espírito. Né? Da minha direção, do meu andar em direção ao Senhor. Então, olhe para a sua vida. É um chamado, né? Esse vídeo acaba sendo um chamado à reflexão. Olha para a sua vida, o que você tem feito e quem você tem alimentado, como eu já disse antes. Para fechar aqui o vídeo, se for para resumir, é conhecimento e relacionamento. Conhecimento de si, não, primeiro, o conhecimento de Deus, porque conhecendo a Deus você conhece a si mesmo. Né? Conhecendo as virtudes do Senhor você conhece suas deficiências. Então, conhecendo a Deus, tendo um relacionamento real e profundo com Deus, se conhecendo e se moldando à imagem de Jesus Cristo o tempo todo, pela ação do Espírito Santo em você. Né? Tudo que você assistiu até agora se resume em relacionamento, em conhecimento e relacionamento. Conheça o Senhor, se relacione com Ele. Então as obras da carne vão ser diminuídas na sua vida e o fruto do Espírito vai ser cada vez mais evidente nas suas ações. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com a gente, ativa o sininho, dê um curtido no canal e compartilha na sua igreja, no grupo da família. Comenta aí embaixo também, que é importante para potencializar o vídeo, para chegar em outras pessoas. Se você achou relevante, compartilha, curta e se inscreva no canal, porque a gente está esperando você aqui para outros vídeos, beleza? Um abraço e até mais.